A paz de Deus seja multiplicada em sua vida e sua casa. Bem-vindos à reunião para declarar paz seja nessa casa. As nossas reuniões aos domingos têm esse objetivo. A nossa igreja foi organizada com esse objetivo, com essa missão. Lucas 10:5, por isso é chamada Igreja Batista Casa de Paz. Bem-vindo, bem-vinda à nossa reunião desse domingo do Senhor para estudar a palavra de Deus. Você que não se inscreveu ainda, pedimos carinhosamente que se inscreva e também compartilhe o link, deixe aí seu joinha ao final, agora, se quiser clicar agora, pode, ou ao final. Muito obrigado de todo o coração, agradecemos toda semana, chega gente nova aqui e nós damos as boas-vindas a você. Abrindo a Bíblia Sagrada, direto ao assunto, vamos abri-la no livro de Lucas, capítulo 10, verso 26. Diz assim a santa e bendita palavra de Deus. Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Deus e Pai, peço que aplique essa palavra em minha vida e através da minha vida, da minha família, na vida e na família dos meus irmãos e irmãs. Participantes dessa reunião, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém? E amém. Uma outra tradução diz assim: Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Nós estamos estudando aqui na Escola Bíblica, na Igreja Batista Casa de Paz, nesse período, sobre a Bíblia Sagrada. Estamos exatamente no módulo sobre a interpretação da Bíblia, a hermenêutica do texto bíblico. E a hermenêutica ela é necessária em todas as áreas, em todas as ciências, onde tem texto, precisa da hermenêutica. São as técnicas, os métodos para a interpretação daquele texto. E a Bíblia também precisa das regras, dos métodos de interpretação, para que você conheça, eu e você conheçamos melhor o que Jesus quer que nós entendamos. E Jesus pergunta isso aqui: como você interpreta? Ou seja, aqui o texto é do bom samaritano, e aí apareceu um mestre da lei e perguntou para Jesus assim: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna, para conseguir a vida eterna? Jesus, ao invés de responder a pergunta, faz outra pergunta. Jesus era mestre nisso. Respondia, esse é um método é um tipo de linguagem, é um tipo de literatura especial. Um mestre por excelência age dessa forma. Fez uma outra pergunta: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende, como é que você interpreta o que elas dizem? Então, o Senhor Jesus mostra que a Bíblia precisa de entendimento, precisa de explicação, precisa de interpretação. E a Bíblia ela se torna infalível exatamente quando ela é interpretada corretamente. Nós temos duas lições nesse módulo sobre a Bíblia Sagrada. Na primeira lição, nós paramos exatamente nos princípios de interpretação da Bíblia. E nós vimos lá na lição passada, você pode ver no vídeo de domingo pela manhã, domingo passado. Primeiro, trabalhe partindo do princípio de que a Bíblia tem autoridade. Segundo, a Bíblia explica a própria Bíblia. E hoje nós vamos continuar nesse terceiro ponto dos princípios de interpretação da Bíblia. O terceiro ponto, então, é o novo nascimento. É verdade, se quem não nasceu de novo não pode entender. Tem muita gente que fala assim: eu leio a Bíblia e não entendo, porque ainda não nasceu de novo. Ainda não é uma nova criatura. E nós temos um texto na Bíblia que diz que a pessoa natural, a pessoa sem o Espírito Santo, ele não entende as coisas do Espírito Santo, porque elas são interpretadas pelo próprio Espírito Santo. Quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo e precisa ser interpretada por ele. Quem não tem o Espírito Santo não vai entender nada nunca, enquanto não receber o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo entra na minha vida e me ajuda a entender essa palavra. Então, nascer de novo para que você interprete corretamente a Bíblia Sagrada. Em quarto lugar, interprete a experiência pessoal à luz da Bíblia e não a Bíblia à luz da experiência pessoal. Tem muita gente que não conhece a Bíblia
e aí traz experiência pessoal dizendo que está na Bíblia. Ou as pessoas que estão ouvindo a experiência, às vezes linda experiência, emocionante, que mexe com o emocional, mexe com o psicológico das pessoas, faz aquela lavagem cerebral. E as pessoas que não conhecem a Bíblia acham que aquilo está na Bíblia e não está. E às vezes até contrariando o texto bíblico. Então, interprete a experiência pessoal à luz da Bíblia. Essa experiência que você teve, esse anjo que você viu, que você sentiu, precisa estar em acordo com o que a Bíblia diz sobre a doutrina dos anjos, sobre a doutrina do Espírito Santo, sobre a questão do falar línguas, sobre a questão da sabedoria, dos dons, aqueles dons especiais, os dons chamados dons de sinais. Muita gente fazendo muitas coisas esquisitas aí, dizendo que é o Espírito Santo e não confere com a doutrina do Espírito Santo, não confere muita coisa. Lembra do dente de ouro? Lembra do paletó que jogava todo mundo cair? Isso não confere. Passaram essas ondas passaram. Então, a experiência pessoal, ela não pode contrariar a Bíblia. Se a experiência da pessoa não confere com a Bíblia, larga essa experiência para lá. Não usa essa experiência no ensinamento bíblico. Em quinto lugar, os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por um mandamento. E aí nós temos o quê? O exemplo dos servos. Abraão, por exemplo, é um grande exemplo na Bíblia, chamado de o pai da fé. Mas qual é a autoridade, como a vida de Abraão se torna uma autoridade de pai na fé para nós? Quando nós decidimos viver em fé. Então, os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por um mandamento, quando embasados em um mandamento. Então, esses servos, eles foram também passivos de erros, mas eles tiveram destaques que nós podemos seguir, exemplos que nós podemos seguir. Em sexto lugar, as escrituras têm somente um sentido e deve ser tomado literalmente. A Bíblia tem uma mensagem. A Bíblia é única. Elas são 66 livros, mas todos os livros apontam para uma mensagem. Só Jesus Cristo salva. Ou Jesus Cristo é a única esperança no inverso. Jesus Cristo é a única esperança. Ou só Jesus Cristo salva. O Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento conta a história de Jesus nos 4 evangelhos. E após os evangelhos, trazem os ensinamentos de Jesus. São as explicações, são as doutrinas de Paulo, do escritor aos Hebreus, do escritor das cartas gerais, Tiago, os outros autores, Pedro, João, e a revelação, apontam para Jesus. Então, antes de Jesus, a Bíblia aponta para Jesus. No tempo de Jesus, ele é o centro. Depois de Jesus, todos voltam para falar do amor de Jesus. Paulo chega no Areópago, num estádio, e ele conta a história de quem? De Jesus. Jesus já tinha cumprido o seu ministério. Então, as escrituras, elas têm somente um sentido e deve ser tomado literalmente. Aquilo que é simbólico na Bíblia precisa apontar para o que é, para o sentido da Bíblia, para a mensagem bíblica. Por exemplo, quando fala lá em Marcos 9, 42 a 48, se o teu olho te faz pecar, arranca. Isso não pode ser interpretado literalmente. Se tua mão direita te faz pecar, corta a tua mão direita, o teu pé direito. Isso não deve ser interpretado literalmente. É no sentido da mudança do olhar, da mudança no tratar os seus membros superiores, membros inferiores, no sentido de nós procurarmos santificar o nosso corpo para servir ao Senhor, em função, privar, ou seja, não olhar. Se o meu olho me faz pecar, arrancar o olho é não olhar. Se é a minha mão que faz pecar, cortar a mão, não deixar a mão tocar, não deixar a mão pegar, ou o pé. Então,
significa crucificar a carne, dizer não ao olhar, dizer não ao toque, dizer não ao pé. Em sétimo lugar, interprete as palavras no sentido que tinham no tempo do autor. Isso é muito importante, porque o Espírito Santo ele usou autores, usou épocas, usou circunstâncias, e muitas coisas daquela época mudaram, muitos costumes daquela época mudaram. Então precisa entender como eram os costumes daquela época, o modo de vestir, o modo de falar, o modo tem palavras que não são mais nem usadas hoje, precisa de um dicionário para entender essas palavras, o sentido das palavras. Então, o sentido no tempo do autor vai ajudar a ter o entendimento do sentido do texto hoje. Em oitavo lugar, interprete a Escritura dinamicamente. A Bíblia não é um livro estático. A Bíblia não é um livro de palavras mortas. É um livro, foi escrito pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está nessas palavras, tanto na revelação escrita, quanto na hora de ler e na hora de procurar o entendimento da palavra. Então, de acordo com a palavra, o que esse texto significa para a minha vida, o que esse texto quer dizer para a minha igreja hoje, como eu vou aplicar esse texto no meu trabalho, como eu vou aplicar esse texto no meu relacionamento com a minha família. Tipologia é o segundo ponto desse módulo. Tipologia bíblica. A tipologia é uma técnica mediante a qual pessoas, eventos, instituições, objetos de qualquer espécie passam a simbolizar ou ilustrar a pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos, por exemplo, José é um tipo de Cristo quando José alimentou o mundo. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. Moisés, um tipo de Cristo quando o bebê foi caçado para ser morto pelo faraó, e Jesus também, quando bebê foi caçado para ser morto pelo rei Herodes, que queria matar Jesus, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Não conseguiram matar Moisés, não conseguiram matar Jesus. Então, é uma pessoa, uma coisa, uma peça, uma casa que simboliza o ensinamento do Senhor Jesus, para facilitar o ensinamento de Jesus. As características dos tipos, eles estão alicerçados na história e na revelação bíblica. Eles são proféticos, fazem parte integral da história sagrada, da doutrina cristã, e eles não foram inventados de qualquer maneira por rabinos ou místicos. Eles fazem parte da Bíblia Sagrada, da revelação bíblica. Eles são cristocêntricos, os tipos apontam para Cristo, é para entender melhor quem é Cristo. O tipo não é o Cristo, mas ele ajuda a entender quem é Jesus Cristo e o que ele veio realizar entre nós. São excelentes, os tipos são excelentes para instrução e edificação. Cada um abre uma janelinha, mostra um ensinamento melhor, mais aprofundado, uma luz mais clara sobre o texto bíblico. Exemplos bíblicos. Cristo torna-se o segundo Adão. Isso é um exemplo de um tipo. Adão é um tipo de Cristo. A Bíblia fala de Adão, o primeiro Adão, que foi o primeiro homem. E o segundo Adão apontando para Cristo, para entender melhor esse ministério de Jesus Cristo. A primeira Páscoa ilustrava Cristo. E em 1 Coríntios 5, 6 a 8 fala sobre isso. O Cordeiro da Páscoa antecipava o Cordeiro de Deus. Sim, é claro. O animal que era morto apontava para um dia Jesus também ser morto, ter o seu sangue derramado. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João capítulo 3 fala sobre isso. Estava lendo essa semana, eu e a Eneida estávamos lendo na leitura bíblica sobre esse momento em que as serpentes venenosas
estavam matando o povo e o povo clamou ao Senhor. Deus mandou fazer uma serpente de metal e colocar na ponta de uma árvore. Quem olhasse para aquela serpente de metal, mordido por alguma cobra venenosa, não morria. E aí João 3 fala sobre isso. Como Moisés levantou a serpente no deserto, e importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alegoria. Então aqui nós temos agora os tipos de literatura. Alegoria, parábolas. A Bíblia é cheia é rica nessa literatura. A alegoria, ela vem do grego e significa uma aplicação alegórica, uma aplicação feita. Nós temos um exemplo disso, feito pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, versos 21 a 23. Então, é uma referência à alegoria. É uma figura de linguagem com recurso para falar uma lição espiritual, para expressar com mais força, com mais colorido, com mais luz, com mais intensidade e beleza. E a parábola é um gênero literário para que nós entendamos melhor. É uma história do cotidiano para ilustrar algo espiritual para a nossa vida. A parábola é formada, então, por duas palavras gregas, para e balô. Significa exatamente, literalmente, colocar lado a lado com. Então, uma história que, comparada com uma história material, a história do semeador, que vai falar, que vai explicar como o pregador do evangelho prega a semente, a palavra é a semente, o inimigo tenta tirar a semente do coração das pessoas, da mente das pessoas, como os pássaros, as coisas do mundo tentam sufocar, como os espinhos tentam sufocar a nova plantinha e às vezes conseguem. Quanta coisa, quantas lições. Então, são as parábolas. E como interpretar as parábolas? Determine o auditório. É importante saber, se você vai falar sobre a semente, o auditório que entende sobre plantações vai entender facilmente. Se o auditório é de construtores, é de engenheiros, você pode usar uma história, uma parábola sobre o tempo de Neemias, um acontecimento lá daquela época, sobre a construção, sobre o construtor, ou outro tipo de história de acordo com o público. Examine cuidadosamente o contexto para não usar a palavra de forma errada. Considere de forma intensa o fundo histórico e cultural da época. É importante também conhecer isso para não trazer algo da cultura de 2.000 anos ou 3.000 anos atrás, dizer que isso também precisa ser aplicado hoje, o que era cultural naquela época, modo de vestir, o modo de cortar o cabelo, o modo de proceder em muitas sociedades vem mudando. Determine qual a única decisão ou reação que o auditório vai tomar. Então, para que uma parábola? Para que essa alegoria? Para que os ouvintes tomem uma decisão. Procure o ponto certo da parábola para fazer o apelo, a aplicação. Preste atenção ao início, ao meio e ao fim da história, para contar direitinho a história com começo, meio e fim. Interprete todos os termos da parábola. Preste atenção nos verbos. Às vezes precisa de um dicionário para interpretar as palavras difíceis. Concluindo, a interpretação bíblica é uma tarefa de todos. É uma tarefa tanto de líderes, pastores, ministros, como também daqueles que não são pastores, não são ministros, missionários. Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Onde está escrito isso? 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Deus deseja que todos nós manejemos bem. Manejar bem significa manipular de forma correta, saber abrir, saber ler, saber interpretar, saber os princípios do entendimento da palavra, para
tanto o nosso entendimento pessoal, quanto para explicar para aqueles que nós vamos explicar sobre a razão da esperança que há em nós. E a interpretação da Bíblia é essencial para a compreensão das Escrituras. Sem os princípios de interpretação, não vai dar para entender. Então, o apelo é exatamente isso. A partir de agora, aplique os estudos bíblicos, se aplique, se dedique ao estudo da Bíblia, se dedique a orar, pedir ao Espírito Santo que escreveu a Bíblia, que inspirou a Bíblia, para que agora ilumine, acenda a luz, para que você entenda, eu e você entendamos tudo aquilo que o Espírito Santo quer que nós entendamos em nossa geração, em nossos dias. Deus e Pai, pedimos que aplique essa palavra na vida de todos nós, e a nossa resposta é sim ao apelo desta palavra. Nós queremos entender melhor a sua palavra, as Escrituras Sagradas, queremos interpretar de forma correta para o nosso crescimento espiritual, para aplicá-la no nosso viver diário, para obedecer melhor e também para explicar àqueles que nos perguntarem sobre a razão da esperança que há em nós. Pedimos saúde para os doentes, pedimos também porta de emprego abertas para os desempregados, sabedoria para os empresários, comerciantes que passam por lutas e dificuldades, avivamento do Espírito Santo, que traga conversões de almas às dezenas, centenas e milhares aqui na nossa cidade maravilhosa, aqui na Rua do Senado, em nossa igreja, começando aqui. Nós queremos viver esse avivamento. Oramos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos, todos digam amém e amém. Chegando ao final da nossa reunião, primeira reunião deste domingo do Senhor, é a nossa aula. Nós estamos estudando exatamente essa aula agora, nesse momento, presencialmente também, e você não está perdendo nada também, porque via YouTube você também está participando da nossa escola bíblica. Escreva aí nos comentários como é que você está recebendo essa aula, essa palavra, e procure acompanhar e procure também, qualquer dúvida que tiver, pode colocar aí também no comentário. Nós, na próxima aula, estaremos também ajudando na explicação das dúvidas. Não saia daí que tem uma bênção para você. Nosso parabéns para os aniversariantes da semana. Nessa semana temos o Davi Braga, completando mais um ano, filho da nossa irmã Mayra, membro da nossa igreja. Nós tivemos o Dia Internacional da Mulher. Nosso parabéns mais uma vez para todas as mulheres da nossa igreja, da nossa comunidade, as mulheres daqui da cidade do Rio de Janeiro, cariocas, e as mulheres que vieram de outros estados. Deus abençoe, parabéns também para o Davi Braga. Mais alguém completando aniversário aí na sua casa? Escreva aí no comentário, na próxima reunião faremos a festa. Nossa próxima reunião será daqui a pouco, às 18 horas. Clique aí no sininho para você ser avisado. Deixa aí seu joinha também, vou esperar você clicar no joinha, tá bom? Obrigado de todo o coração. E você que não se inscreveu, clique aí no ícone e inscreva-se. A bênção está em Filipenses 4:7. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E todos digam amém.